Hora de contratar o streaming para montar a sua web rádio. Mas e aí, a gente sabe realmente o que é o streaming? E também sabemos a importância de oferecer mais de um meio de streaming para o seu ouvinte consumir os seus dados e o conteúdo da sua rádio? Então vamos saber o que é streaming e o porquê da importância de oferecer duas opções de conexão para o seu ouvinte. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais uma dica do Logocrebs. Muito bem, obrigado por estar aqui no canal para consumir, para compartilharmos juntos mais uma dica do Logocrebs, aqui com dicas gerais, sobre locução, audiovisual, fotografia e, claro, sobre o web rádio, o universo do rádio na internet. Antes de mais nada, eu quero dar as boas-vindas para o nosso primeiro parceiro aqui do canal e que é uma empresa sensacional que eu já venho trabalhando com ela há um bom tempo, que chama-se Livecast. Sim, você pode conhecer o serviço aqui nesse endereço. A Livecast está trazendo para vocês uma proposta muito interessante e inovadora de serviços para web rádios, serviços para rádio online, streaming, programetes e muitos outros serviços inovadores que vocês vão encontrar na Livecast. Então você pode entrar nesse site, fazer o seu cadastro, deixa lá o registro do teu e-mail e automaticamente, só por registrar o seu e-mail lá, você já vai ganhar um brinde, vamos chamar assim, um brinde muito legal da Livecast, vale a pena. E mais, cadastrando o seu e-mail aqui, você vai poder usar o serviço da Livecast por 15 dias gratuitamente. Isso mesmo, pode testar, vai fazer o uso aí de todos os serviços, do painel administrativo, das qualidades de streaming que eles oferecem, das novidades e tudo mais. Então acessa aí agora, livecast.com.br, conheça esse serviço inovador de serviços para rádios online. Não deixe de acessar livecast.com.br. Eu quero mandar um grande abraço lá para o Fernando, que é um grande empreendedor, um grande visionário, que também tem aí a KS Host, que é um grande parceiro nosso também de um bom tempo, e agora estão aí com esse novo serviço, esse inovador serviço que eu recomendo totalmente. Um excelente serviço para o web rádio. É isso que a Livecast vai oferecer para vocês, com a inovação, com excelente atendimento, enfim. Só entrando aqui para você conhecer, cadastra o seu e-mail, já receba um brinde aí, para você usufruir alguns serviços da Livecast gratuitamente e fique por dentro também de todas as novidades dessa empresa que está vindo aí no mercado para trazer para você um serviço de excelência. E recomendo totalmente. Grande abraço para você, Fernando. Obrigado aí pelo apoio aqui no canal e a gente tá junto. Vida longa aí para a Livecast. Acesse agora livecast.com.br. Muito bem, pessoal. Chegou a hora de contratar os seus serviços de streaming. Mas a gente sabe exatamente o que é streaming. E mais do que saber o que é streaming, nós sabemos qual a importância de ter uma qualidade de streaming de excelência e também de oferecer para os nossos ouvintes pelo menos duas opções de streaming para ele conectar a sua web rádio, para ele ter a opção de ouvir a sua web rádio. Então, para a gente não se alongar muito, eu vou explicar grosso modo o que é o streaming. Vou fazer uma comparação rápida com o FM e com o AM, que são os métodos tradicionais de rádio, que a gente já conhece desde que o rádio é rádio, certo? Então o que é o FM e o que é o AM? O FM é a frequência modular e o AM é a amplitude modular. Quais as diferenças básicas, a grosso modo dizendo? Então vamos imaginar que o AM é essa caneta aqui. Então ela é um tubo, certo? O que acontece no AM? Por dentro desse tubo passam os dados, a antena da rádio lá que nós conhecemos, Quando a gente fala de rádio tradicional, a gente sempre lembra de quê? De estúdio de rádio, locutor e uma antena, Então o AM, vamos pensar lá que tem uma antena de rádio e um aparelho de rádio aqui AM.
E nós temos esse tubo, vamos imaginar dessa forma. Todo o sinal que vem da antena do AM para esse rádio que está aqui, vai passar por dentro desse tubo. Ou seja, é um tubo só, por isso ele é mono, né? Ele não tem os dois canais aqui, direita e esquerda. E por dentro desse tubo passam dados que vão ser levados até o seu rádio, o aparelho de rádio, e esse sinal de rádio, essa frequência, essa amplitude modulada, vai entrar pela antena, essa frequência vai se transformar em eletricidade e isso vai se converter em áudio, que é o que a gente vai ouvir. Porém, como a gente só tem um tubo, por dentro desse tubo imaginário passam poucos dados e é um tubo só. Por isso que o AM tem um som mais abafado, chia um pouco mais, né? Aquele som mais abafadinho, porque passam poucos dados. E o FM nós temos dois tubos, certo? Temos dois tubos, o da direita e o da esquerda. Por isso que nós temos um som estéreo. Por isso que o FM tem aquela sensação de você estar ouvindo aqui, nossa, olha a música, o baixo tocou da direita, a guitarra está tocando na esquerda, ou o cara falou na minha direita, ou falou na minha esquerda. Porque nós temos dois tubos. E esses dois tubos passam dados também, vindo lá da antena, né, na frequência modular, e indo para o aparelho de rádio. E por esses dois tubos passam muito mais dados. Por isso que o FM tem uma qualidade superior total de áudio, né? Tem uma qualidade muito boa de áudio, que é bem relativa ao CD que nós ouvimos em casa, nos nossos aparelhos de som. Então, o AM, temos um tubo imaginário onde passam os dados, poucos dados, e ele é um som mono, porque ele só tem um canal, né? E por passar menos dados, ele tem um som ruim. E o FM são dois tubos imaginários, vamos pensar assim, passando dados nos dois tubos, muito mais dados. Então nós temos dados passando na direita e passando na esquerda e com muito mais qualidade para você, ok? No streaming é mais ou menos isso. Só que ao invés de nós termos uma antena e um receptor, né, um transmissor e um receptor, nós vamos ter a internet, um decodificador e um codificador. Então, explicando rapidamente isso, quando você contrata o seu serviço de streaming, o que você está fazendo? Você está contratando uma via, como se fosse esse tubo, né, do FM, por exemplo, aqui os dois tubos, só que uma via pela internet, não mais pela frequência de rádio, né? Então você está contratando um serviço, né? Seria vamos chamar assim, uma conexão, um tubo que vai levar dados do seu computador local, vai até essa empresa de streaming, essa empresa de streaming vai codificar todo o material e mandar para o seu ouvinte. É quase o mesmo processo lá do FM e do AM, com antena, né, de transmissor e receptor, só que por meio da internet. E como nós estamos falando de internet, esses dados que são enviados são os kbytes, né? São dados em kbytes, medidos em kbytes. Por isso no streaming nós temos lá, por exemplo, 128 kbps, então 128 kbytes por segundo, né? Então são 128 kbps por segundo sendo enviados por esse tubo imaginário via internet até a sua empresa de streaming. Lá eles codificam o material, retransmitem isso para o computador, né? Para o smartphone, para o tablet, ou enfim, por onde o seu receptor, o seu ouvinte estiver conectando à rádio. Então, se nós estamos transmitindo dados via internet, o que isso significa? Que nós estamos fazendo upload, de dados, ou seja, nós estamos mandando dados do nosso computador local para a nuvem, né? Para essa empresa de streaming. Nós estamos mandando, exemplo, daqui do computador lá para a empresa de streaming. Nós estamos fazendo um upload, estamos mandando dados. Então, para que isso tudo funcione bem, você precisa ter uma boa internet. Uma internet que tenha um volume de tráfego de dados muito, muito boa.
para que você possa fazer esse upload com muita garantia, para que não falte dados, para que esses dados sejam transmitidos com mais rapidez, com mais qualidade, que eles possam subir com mais rapidez, que eles possam chegar até a nuvem, até a empresa de streaming, com todo o pacote junto, cheio, de uma vez só, rápido. Por quê? Porque se ele demorar, você vai ter um delay, né, muito grande na internet. Então você vai falar aqui, depois de 1, 2, 3, 4, 5, 6 segundos, o seu ouvinte vai receber o áudio lá depois de um tempo desse, depois de 5, 6 segundos, lá na frente 4, depende de como tá essa conexão entre você, a empresa de streaming, e a empresa de streaming com o seu ouvinte. Depois que você fez o upload, que a empresa recebeu esses dados, o que ela vai fazer? Ela vai pegar esses dados e vai mandar para o seu ouvinte. Então, vamos supor que o seu ouvinte está ouvindo você pela internet via computador. O que ele vai estar fazendo? Não são pacotes de dados? Nós fizemos o upload de dados, certo? Foi até a empresa de streaming e a empresa de streaming mandou esses dados para o seu ouvinte. O que ele vai estar fazendo? Um download. Ele está fazendo um download de pacote de dados. Como se fosse baixar uma imagem, como se fosse baixar um vídeo, um filme, que a gente faz, a gente não vai lá clicar, baixar, e ele aparece lá, baixando 1 mega, 2 megas, 3 megas, e fica ali contando a porcentagem até concluir em 100%, ok? Com os pacotes de dados do streaming que você mandou para ele, é a mesma coisa. Ele vai estar recebendo esse pacote de dados e vai estar fazendo um download, ok? E aí, quando a gente está fazendo o download de alguma coisa, o que a gente precisa também para fazer esse download mais rápido? De uma boa internet, ok? Então, quanto maior é o pacote, ou seja, vamos dar um exemplo simples. Vamos supor que o nosso pacote tenha 10 megas. Ele precisa ter uma internet que seja boa o suficiente para baixar 10 megas rápido. Quando ele clicar em download, esse processo seja concluído rapidamente. Então, quanto mais internet ele tiver, quanto melhor for a internet dele, mais rápido ele faz o download desse pacote de dados, ok? Isso é simples e é conhecido por todo mundo de uma maneira super simples. Por isso que a gente sempre quer contratar o melhor serviço de internet que as empresas oferecem. Quanto mais você tiver, melhor. Por exemplo, não existe mais, mas vamos supor que você está usando discado. Você vai ter uma internet ruim, com poucos megas aí para você baixar. Se você estiver usando DSL, você já vai ter um processo de download mais rápido, desde que você contrate ali 10 megas, 15 megas, 20 megas, por aí vai. Se você tiver aí contratado um serviço de internet via fibra, aí você vai ter mais ainda, você vai ter 35 megas, 45 megas, 100 megas. Então, quanto mais megas de internet você tiver para fazer esse download, ele vai fazer mais rápido. Então, se você tem 10 megas de download e 100 megas de internet, ele vai fazer muito rápido o download disso aí, ok? Ok, entendido isso de forma simplificada, se nós chegamos à conclusão de que nós mandamos um pacote de dados para o seu ouvinte e ele precisa fazer o download, o que ele precisa ter lá? Uma boa internet. Se ele estiver ouvindo no PC, algum tipo de internet, como eu falei, discada, que não existe mais, mas enfim, pode acontecer de alguém estar usando, uma DSL ou uma conexão via fibra. E se ele estiver ouvindo num smartphone ou num tablet lá na rua, por exemplo, ele vai precisar de ter uma conexão 3G, 4G ou alguma coisa semelhante, certo? É assim que ele vai fazer a conexão com a internet. Então, quanto melhor tiver a internet dele, mais rápido ele vai conseguir fazer o download desses pacotes de dados. E se você mandar um pacote de dados para ele muito grande, vamos supor que ele está no 3G, ele vai sofrer para fazer o download desses dados. E o que vai acontecer? A rádio no ar começa a picotar. O que a gente chama de picotar? Ele está ouvindo lá. Obrigado por estar ouvindo a programação da nossa rádio, estamos aqui. E aí, continua falando alguma coisa. Aí toca um pedacinho da música. Bom, só de fazer aqui brincando no exemplo, fica chato, não é? Fica essa pausa. Imagina você ouvindo uma rádio picotando toda hora. Você não consegue ouvir uma música inteira. Isso acontece quando o pacote de dados é muito grande e o seu ouvinte está usando uma internet muito baixa, né? Uma internet de má qualidade. Ele não consegue fazer o download de forma eficaz.
Então o pacote vem, baixa um pouquinho, processa, executa. Quando acaba de executar esse pacote que ele baixou, ele para, faz o download novamente de um pedaço desse pacote, processa, executa e fica fazendo assim. Se ele tiver uma internet boa, o pacote vem rápido, é decodificado de uma maneira bem mais rápida e continua tocando o processo fluidamente. E aí ele tem um processo limpo, sem picotes e ouve continuamente. Fica muito mais agradável. Então, repetindo, nós explicamos aqui de maneira sucinta, rápida, bem superficial, o que é o streaming, como ele funciona. E aí nós falamos no começo que, além de conhecer o streaming, nós temos uma importância gigante de oferecer para o nosso ouvinte mais de um tipo de conexão. E como seria esse tipo de conexão? Quando você contrata o serviço de streaming, as empresas vão te oferecer o seguinte: 128 kbps, 92 kbps, 96 kbps, 64 kbps, 32 kbps. Num geral, eles vão te oferecer 32, 64 e 128. Esse é o padrão. Qualquer empresa de streaming vai te oferecer esses três métodos de transmissão, de upload de dados, em 32 kbps, em 64 kbps ou em 128 kbps. E o que significa isso? 128, 64, 32. Bom, os números por si próprios já se explicam. 128 é maior que 64. 64 é maior que 32. Então o que isso significa, tecnicamente? Que 128 vai estar transmitindo mais dados na internet. Mais dados estarão passando por esse tubo. Ou seja, você precisa ter uma internet potente para mandar os dados com mais eficácia para a sua empresa de streaming. Essa empresa de streaming vai pegar todo esse pacote e vai mandar para o seu ouvinte. O seu ouvinte vai receber 128 kbps por segundo de dados. Se ele não tiver uma boa internet, seja ela onde for, no PC ou no smartphone, vai picotar a rádio. É aquele caso que eu falei, vai ter cortes no áudio, ele vai ficar ouvindo a rádio em pedaços. Com o 64 é a mesma coisa, ele vai mandar 64 kbps por segundo. E seu ouvinte vai receber a metade do 128. Então já começa a melhorar. No 3G, por exemplo. No 4G já melhora um pouco. Talvez o 128 pode até ser ouvida em 4G. 64 kbps já melhora até para um 3G. E 32 kbps melhora muito para um 3G. A chance de picotar é muito pequena, porque o 3G consegue suportar muito bem o recebimento desse pacote de 32 kbps por segundo com muita tranquilidade. Então nós sabemos que quanto mais dados nós enviamos para o ouvinte e mais dados ele recebe, mais qualidade de áudio. Então 128 kbps ele vai ter uma excelente qualidade de áudio. Um áudio limpo, audível, gostoso, com todas as frequências, um grave gostoso, um agudo gostoso, um médio gostoso, ou seja, ele vai ter uma música, um som muito agradável. Em 64 é metade disso. O som fica ruim? Não fica, mas é notável a mudança. Fica um som legal, dá para ouvir, não compromete nada, é agradável, você pode passar o dia inteiro ouvindo uma rádio com 64 kbps por segundo de dados, não tem problema, mas o som muda consideravelmente, afinal de contas é a metade do 128. E em 32 o som fica bem ruim. Compromete? Não compromete. Dá para ouvir, dá para curtir, dá para ouvir bem as palavras, dá para curtir uma música, mas não com uma qualidade que uma música merece, vamos dizer assim. Porque ouvir uma música legal que você gosta, com um chiadinho, ou você não está ouvindo o baixo direito, ou a guitarra direito, não é legal. Mas para você acompanhar ali no seu dia a dia, você está ali só colocando a rádio como uma ambiência para você passar seu dia de trabalho e tudo mais, legal. Passa legal, dá para ouvir bem. Então vamos fazer um resumo rápido. 128 kbps vai mais dados, 64 kbps vai a metade desses dados e 32 kbps vai poucos dados. Então, com 32 kbps, o fluxo de dados será mais contínuo. O seu ouvinte em 3G ouvirá melhor, sem picotar. Muito bem, pessoal. Considerando essas informações de dados, de fluxo de dados,
nós temos então essa questão do porquê oferecer dois tipos de streaming para o seu ouvinte se conectar à sua programação. A resposta pode parecer simples, mas faz toda a diferença para que você dê acesso para ele, para que ele possa consumir o conteúdo da sua rádio. Uma vez que ele começa a ouvir a sua programação e picota, ele sai, ele não vai ter interesse mais. Então é interessante você ter no mínimo duas conexões. Você pode até colocar uma em 128 para PC, então ele vai ouvir no computador dele, no trabalho, em casa, com uma internet melhor, e uma em 32 kbps para ele poder ouvir no celular. Fica mais fácil para ele, né? Ele consegue baixar os dados com muito mais fluidez e ouvir a rádio sem corte, sem picote nenhum, fica mais agradável e ele vai acompanhar a sua programação onde ele estiver, ali no celular dele, no tablet, enfim. Agora, se você quiser colocar mais opções ainda, você pode dar para ele a opção de ouvir em 32, em 64 e 128. Dê preferência para as maiores, especialmente em 128, para o site, né? O site, geralmente, as pessoas vão acessar por meio de um computador, de um notebook, né? Então, coloque o streaming parrudo, 128 ou até mais, para site. Para mobile, use sempre de 64 kbps para baixo. Como eu falei, quanto menos dados, ou seja, 32, por exemplo, tem uma qualidade ruim. Mas nós temos como mudar essa qualidade usando AAC+, que vai ser uma próxima dica aqui do Louco Krebs para vocês, então acompanhe e se inscreva no canal. Muito bem, galera, ficamos por aqui com mais uma dica do Louco Krebs. Confira mais esse vídeo aqui, mais uma novidade do Louco Krebs lá no canal. Se inscreva, dá um like, dá um dislike também pra gente saber se o conteúdo tá legal ou se não tá. Então assim, participa, interage, comenta. Se inscreva no canal, confira aí as redes sociais, onde tem bastante conteúdos meus também, e a gente vai se falando por aí. E até a próxima dica do Louco Krebs. Valeu!